A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus te abençoe. Aleluia. Vamos aqui continuar o estudo do livro de Jeremias. Hoje é o capítulo 30, glória, de 24 versículos, né, meus irmãos? A gente vai lendo aqui de 5 versículos, vai comentando, né? O Espírito Santo nos ensinando aqui, a gente tá falando a explicação. Irmão, e você, aleluia, dedique, irmãos, a Deus esse tempo, irmãos. Faz um propósito esse ano, irmãos, de você ler toda a Bíblia, glória. O que Deus tem colocado aqui no nosso coração, irmãos, é de gravar esses vídeos, né? Mas que o Espírito do Senhor trabalhe no seu coração, aleluia. E o gozo, que é um fruto do Espírito Santo, ele esteja vivendo na sua vida, irmãos, com total liberdade esse fruto. E você faz parte dos frutos do Espírito Santo. E você tenha prazer, alegria, irmão, de dedicar 20 minutos, meia hora do seu dia para ler a palavra. Se você quiser nos ajudar, veja os vídeos, irmãos, um por um, né? Desde o primeiro, olha, aprenda a palavra, conheça a palavra, busque intimidade com Deus, irmão. Você vai viver uma vida de vitória. Você vai ver uma vida que agrada a Deus pela palavra, irmão. Examinando a palavra, lendo a palavra, aprendendo a palavra, meditando na palavra, irmão. Não tem outro caminho, meu irmão. Na palavra que Deus vai falar comigo, com você, e nós vamos melhorar os nossos caminhos. Igual Jeremias fala muito aqui nesse livro aqui, abençoado, amém? Dedique-se ao Senhor, irmãos. Faça diferente, irmãos, em nome de Jesus, amém? Aqui, o título do capítulo 30 fala assim, restauração de Israel. Deus sempre quer restaurar. Deus quer mudar a situação hoje, restaurar, irmãos, sempre para melhor. Tenha isso na sua vida, aleluia. Versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizendo, escreve num livro todas as palavras que eu tenho falado. Aleluia. Acredita-se, irmãos, na história que quem escreveu essas palavras aqui, foram faladas por Jeremias, foi Baruque, alguém que o auxiliou muito, né? Você vai ver que do capítulo 30 aqui para frente, né? Nós vamos citar o nome dele novamente aqui. Versículo 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, a possuirão. Versículo 4. E estas são as palavras que falou o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e tremor, mas não de paz. Então, irmãos, o povo estava no cativeiro, o povo estava numa situação totalmente oposta, mas Deus prometendo que ia fazer uma restauração, ia trazer o povo de volta. Irmãos, era já no ano seguinte? Não era, irmãos. Você sabe que Deus ia cumprir a sua palavra. Os 70 anos tinham que acontecer para que o povo aprendesse, o povo lembrasse, irmãos, do que Deus é e faz hoje e da escolha errada deles para eles não voltar a fazer mais. Irmãos, Deus sabe como tratar comigo e com você. Deus conhece o seu interior, o meu interior. Deus, ele trabalha lá no íntimo, irmãos. Que às vezes um cônjuge não sabe, uma mulher, o marido, a esposa ou o esposo, né? Um pai, uma mãe. Apesar que o amor de mãe é comparado com o amor de Deus, mas não sabe, só Deus sabe. Então o povo tinha que ser tratado, curado, irmãos, na tribulação, na aflição, que eles quiseram. Não foi que Deus permitiu eles passar. E Deus sabe, irmãos. Deus conhece. Aleluia. Versículo 6 ao 10. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo que cada homem com as mãos sobre o ventre, como que está dando à luz. Porque se tornaram pálidos todos os rostos, né? Grande era a aflição, irmãos. Versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Deus promete ainda uma salvação no meio da angústia. Irmão, tá difícil? Deus promete salvação. Salvação em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Deus tem salvação, aleluia. 8. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o jugo, e sobre o teu pescoço quebrarei os teus grilhões. E nunca mais servirão deles os estrangeiros, Deus ia mudar o quadro por completo, irmãos. 9. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Obediência. Se não tem obediência, comprometimento com Deus e sua palavra,
Não tem essas bênçãos para viver o povo aqui, você e nós, irmão. Obediência. Aleluia. 10. Não temas, pois tu ó meu servo Jacó, diz o Senhor. Nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei da terra de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará, descansará e ficará em sossego. Não haverá quem os atemorize. Essa profecia ia acontecer, irmão. Aleluia. Deus, quando Ele fala, Ele promete. E havia um remanescente que ia ser obediente ao Senhor, irmão. Obediente, quando a gente fala na Bíblia, irmãos, alguns falam assim, eu tenho que ser 100%. Não é, irmãos, é aquele desejo, aquela vontade, mesmo pedindo perdão a Deus toda hora. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus, quando Ele olha para você e para mim, Ele vê o sangue de Cristo, irmãos, lavando, perdoando a gente, irmãos. E quando chegar aquele grande dia dele voltar, dele falar para Jesus, busque a igreja, que você morreu na cruz do Calvário, que você entregou a vida para ela, e vai ver o sangue do Filho dele, esse sinal de comunhão. Aleluia. Assim que Deus quer nos ver, irmãos, dependentes dele, pedindo perdão toda hora, mas na sua presença. Senhor, a minha força está pequena, mas eu te fortaleço. Senhor, está difícil, eu te ajudo, eu te sustento com as destas das minhas mãos. Oh, glória, aleluia. Versículo 11 em diante. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei o fim a todas as nações, entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Irmão, Deus ia cobrar deles, aleluia, para eles aprenderem. 12, porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Olha, irmão, que situação. 13, não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo, nem tens remédio para que possa te curar. 14, todos os teus amantes, se esqueceram de ti, não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo, e castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão dos teus pecados. 15, porque gritas por causa da tua ferida, tua dor é incurável, pela grandeza da tua maldade, multidão dos teus pecados, eu fiz estas coisas. Irmão, caminhos, a Bíblia fala que parecem ao homem é direito, mas o final deles é ruína, é destruição. Estou dizendo aqui nas minhas palavras, mas esse versículo está em Provérbios. Irmão, o caminho de Deus é estreito, irmão. Não tem outro caminho, irmão. Jesus não é a opção, Ele é a prioridade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmão. Para estarmos em comunhão total com Deus, é só Cristo, irmão. Não tem meio termo, não tem ajudinha, não tem atalho, é Jesus, é a palavra. O caminho é estreito, é renúncia, é tomar sua cruz todo dia e seguir ao Senhor. Irmão, se você colocar a sua esposa, o seu esposo, irmã, pai, mãe, filho, filha, acima de Deus, você não é digno dele. Irmão, o caminho é estreito. É Cristo, é obediência, é renúncia. Irmão, isso é todo dia. É todo dia. É viver uma vida com Deus todo dia, mas o povo quis viver o caminho da porta larga, o caminho fácil. Irmão, que não há Jesus amado, que não há renúncia, irmão, que não há abandono do pecado, um verdadeiro arrependimento. Por isso que a chaga deles era incurável. Por isso que a maldade, eles estavam recebendo toda a maldade que estavam fazendo. Muitos estão assim nos dias de hoje. Só Cristo, Senhor, misericordioso, pode curar. 16. Por isso todos os que te devoram são devorados. Todos os teus adversários irão, todos eles para o cativeiro. Os que te roubam serão roubados. Os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamarão a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Era um momento que eles iam passar aquilo, irmãos, de abandono, de desprezo, de humilhação, de zombaria. Muitos iam dar uma risada, mas Deus está no comando, irmão. Deus não perde o comando, irmão. E Deus é o Senhor. Quando você fala para Jesus, conta para Jesus, participa de Jesus, ele já sabe de tudo, mas você tem que falar para ele. Falar, Deus, o Senhor pode entrar nessa causa, o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar. Irmão, o Senhor falar, eu vou fazer. Aleluia. Mas o povo, irmão,
pela dureza do coração, pelo engano do pecado, quer se achar auto-independente, fazer o que quer. E fala assim, não tô nem aí, irmão. Misericórdia. Nós temos um Deus, irmãos, que cuida de nós, que zela por nós, que passa na prova com a gente, passa no deserto com a gente, mas dá vitória, irmãos. E o povo quer viver sem Deus ainda, sem obediência à sua palavra. Quer viver longe de Deus, irmão. Misericórdia. A cegueira do pecado, irmãos, chega ao ponto, a Bíblia fala isso, sobre cauterizar a mente. Pessoas estão com a mente cauterizada, irmãos. Deus pode mudar, irmãos? Pode. Deus pode fazer uma mudança na vida dessa pessoa? Ele pode, irmãos. Mas a pessoa tem que querer. Tem que falar, Deus, não consigo mais orar, não consigo mais ler a Bíblia, não consigo mais buscar o Senhor. Deus, ando desanimado ou desanimado. Parece que eu não estou nem sentindo a sua presença. Fala, Senhor, me cura. Deus vai operar, irmãos. Ele tem esse poder, essa cura. E você vai voltar. O renovo de Deus vai vir. A ajuda de Deus vai vir. Aleluia. Homens na Bíblia, irmãos, precisam ser tocados por Deus. Isaías é um exemplo disso. Outros, irmãos, Daniel, quando teve aquela visão, né? Caiu prostrado. Irmão, e quantos outros mais, irmãos? Mas o louvado seja Deus que Daniel, Isaías e alguns outros, quando tiveram essa experiência com Deus, Elias, né? Que o anjo mandou ele comer para ele levantar e caminhar, que a caminhada dele era longa, e outros, irmãos, obedeceram, mudaram a posição. Mas teve alguns, irmãos, que não obedeceram, que não se renderam a Deus, irmãos. Balaão é um exemplo disso, irmãos. Olha quantas coisas extraordinárias aquele homem viu de visão, Deus falando com ele, ele ficou na avareza do coração. E outros mais, irmãos, que a Bíblia fala. Irmãos, sejamos aqueles que obedecem, aqueles que não são vencidos, mas vencedores. E esses se assentarão e serão coluna no templo de Deus. Aleluia. O versículo aqui, o seguinte, glória a Deus, o 21, né? Aleluia. Perdão, irmãos, eu parei no 17, vamos continuar no 18. Assim diz o Senhor, eis que tornarei a trazer o cativeiro das tendas de Jacó, apiedar-me-ei das suas moradas, a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, como sempre era. 19. Sairá deles o louvor e a voz de júbilo, multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, glorificá-los-ei e não serão acanhados. 20. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Irmão, Deus sempre fala em crescimento, irmãos, em multiplicar, em permanecer, irmão, e ser abençoado. Irmãos, Deus não fala em derrota, irmãos. Deus não sabe o que é derrota. Se cremos nele, é vitória, irmãos. Irmão, Deus fala em crescer, você ter para dar, você receber de graça e dar. Irmão, esse negócio, irmão, que, pequenininho, casinha, carrinho, que é isso? Coisa de criança, irmão. Com Deus é coisas grandes, firmes e constantes, bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes. Para com esse linguajar, irmão, de pessoas débeis. Casinha, carrinho, forminha, bencinha. Que bencinho, irmão? Onde está escrito isso na Bíblia? É bênção. É coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida, para quem obedece, glória. Que disse diminutivo, com Deus é aumentativo, irmão. Deus faz coisas grandes e firmes. Quando pessoas vêm conversar comigo assim, eu falo, Jesus, tem misericórdia. Dá vontade de repreender. Falo, Senhor, tem misericórdia dessa filha tua e desse teu filho. Muda essa mente, irmão. A mente sua tem que ser transformada pelo poder da palavra de Deus, aleluia. Deus, irmão, quer fazer coisas extraordinárias, depende só de você e de mim, glória. Versículo 21, irmãos, até o 24, para a gente encerrar hoje o capítulo 30, para a glória de Deus. Seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles. Eu farei se aproximar de mim, pois quem de si mesmo se empenharia para chegar a mim, diz o Senhor. Ser-me-ei por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação já saiu. Uma tormenta varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado, até que tenha cumprido o desígnio do seu coração. No fim dos dias entenderá isso. Deus cumpre a sua palavra.
o povo tinha que passar por aquele momento de disciplina, de correção, de aprendizado, para eles mudar a vida deles. Irmão, o que Deus quer fazer na vida do povo hoje, o povo não quer entender, é mudar o caráter, irmão. Irmão, as pessoas têm que ver em nós, irmãos, é caráter, tem que ver em nós é fidelidade a Deus, é pessoas de compromisso de palavra, pessoas que independente de qualquer ambiente, irmãos, falem do Senhor, confessem o Senhor. Aquele que me confessar diante dos homens, diz a palavra, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, como é que se nega o Senhor, irmãos? Nas ações, quando é para falar, não fala, está negando o Senhor. Eu não o confessarei diante do meu Pai. Irmão, o povo aqui estava, no momento que estavam passando, que causaram, que procuraram aquele mal, porque eles estavam negando o Senhor. Irmão, fique firme, falando do Senhor, pregando do Senhor. Pode as coisas estar ao nosso redor caindo, irmãos. Deus dá a vitória. Alguém vai te chamar de louco, de doido, não tem problema, irmão. Homens na Bíblia já foram chamados assim. Foram até mortos por causa disso. Mas, irmão, fique firme, irmão. Fiel àquele que prometeu. Ele restaura a nossa vida, a sua vida. Por mais complicada, fala assim, eu estou em pedaços, Deus ajunta esses pedaços. Por misericórdia de Deus, gravamos aí Jeremias 18, que fala do vaso do oleiro, né? Tá aí no canal, está escrito na palavra. Deus, ele faz de novo, irmãos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, nos ajude aí, irmãos. Traga inscritos pro canal, deixe o joinha. Não se esqueça, irmãos. Tudo que fazemos aqui, irmãos, é em prol de vidas, de almas. Aquele que está duvidoso, irmãos, possa se voltar para o Senhor, irmãos, e aceitar Cristo como Salvador. Irmão, cada vida que se converte aqui, se volta para o Senhor, irmãos, você tem parte nesse ministério. Amém? Deus te abençoe.